Olá, gente interessante, está para começar. Hoje o assunto é Páqua. Isso é uma arte marcial, uma filosofia. E para falar sobre isso nós temos um mestre. Ele é historiador, ele é aluno de psicologia, ainda estuda, e ele é mestre em Páqua. Ele é Pedro Desidério e nós vamos saber um pouco mais sobre isso. Gente interessante está no ar. Olá, gente interessante hoje traz um mestre em artes marciais, que é conhecido como Páqua. E ele é Pedro Desidério, ele é historiador, fez faculdade de história, fez psicologia. E eu vou começar fazendo uma primeira pergunta, não é de Páqua não. Por que você se interessou por isso, Pedro? Obrigado por estar aqui, me cedendo essa entrevista. Prazer, agradeço o convite de estar aqui também. Boa tarde para todo mundo. Bom, já na faculdade de História, eu me interessava muito por períodos antigos, medievais e guerras. Eu gostava de arco e flecha, espadas. E um dia em São Paulo eu passei na frente de uma escola onde estava escrito lá Artes Marciais, Arqueria, arco e flecha. Eu entrei e daí eu não saí mais. Então o meu interesse começou quando eu estudei História e também no passado, quando criança, assistindo filmes, lendo livros, e daí veio o meu interesse. Porque as artes marciais, elas nascem no Oriente, chegaram primeiro no Brasil, oriundos do Japão, normalmente, que vieram do Karatê, depois se constituiu como Karatê-Do, e o Judô que chegou primeiro, né? Já o Páqua, ele vem mais da China e da Coreia, né? Conta para mim o que é Páqua, conta para o nosso espectador o que é Páqua. Bom, o Páqua, ele tem uma origem milenar, aproximadamente 4, 5 mil anos, onde hoje é o território conhecido como China. Na época eram várias pequenas dinastias, né? Ele não é essencialmente uma arte marcial. A arte marcial é um dos caminhos a se chegar a um conhecimento chamado Páqua. Então ele é dividido em modalidades, onde a arte marcial é um deles, para a gente entender, compreender o que é esse caminho, que é uma forma de vida, né? Que seria o Do do japonês, para a gente seria o Páqua, uma forma de se viver, de pensar e de ver o mundo. Mas cada arte marcial tem um foco, né? A gente tem o jiu-jitsu, a gente tem o kung fu. O que difere fundamentalmente? Eu sei que o Páqua, ele trabalha com espadas, com arco e flecha, ele tem a parte de malabarismo, uma parte de adestramento. Mas fundamentalmente da filosofia, o que difere o Páqua das artes marciais tradicionais? Bom, o Páqua, como eu te disse, na origem dele e até hoje, ele é uma forma de vida. Então, nós não queremos que a pessoa vá e o aprendizado fique ali em 1 hora dentro do tatame na aula. O aprendizado que ela tem ali naquela 1 hora dentro da aula é para ela levar, na verdade, para ela ampliar para o resto da vida. O mais importante para a gente é o que ela vai fazer com aquilo dali para fora. Então, a nossa arte marcial, ela é para disciplina, ela é para o seu próprio desenvolvimento, ela é para você usar com você, né? Com você. É uma forma de pensar, de raciocinar. Você faz com o teu corpo, nós entendemos que aquilo que você faz com o teu corpo, a tua defesa pessoal, as tuas formas com as mãos, os braços, formas marciais, vai alterar também a tua forma de ver e de se posicionar no mundo, de enfrentar problemas e desafios. A gente está apresentando para vocês aí, nos offs, vocês estão vendo as lutas, como que ela é feita, os exercícios, é muito bonito de ver. Qual a idade que a pessoa pode começar o Páqua? Bom, geralmente nós recomendamos que comece a partir dos 4 anos, a menos que seja a modalidade de arco e flecha. Aí a gente recomenda a partir dos 6, 7 anos, porque é um arco de verdade. Tudo bem, para criança a gente pode... Precisa de força para estender o arco. Isso, mas a gente pode usar uma flecha que tem uma ponta que não seja de metal.
uma ponta de espuma. Então, 6, 7 anos ela pode começar. Já a arte marcial, a acrobacia, o yoga, a partir dos 4 anos, não tem problema nenhum. E limite de idade? Qual é o limite máximo de idade para isso? Não tem, não tem. Não tem limite de idade. Na minha experiência, eu tive um aluno aqui em Rio Preto, teve uma exceção de 2 anos e meio, mas uma aluna de 6, de 7, e também hoje eu tenho alunos de 70 que praticam Tai Chi. Então não tem um limite de idade, porque não é algo que a gente requer que todos façam de uma forma igual, e sim que cada um faça dentro do seu próprio limite. Eu acho bonita a relação dele ter estudado história e ter se encantado pela história chinesa e vai coincidir com o arco e flecha que levou ele a se tornar um mestre. Quanto tempo para se tornar mestre? Olha, essa é uma pergunta que vai depender muito de cada um quando entra na escola e do seu próprio mestre naquele momento, porque ele vai acompanhar o seu desenvolvimento. O que aconteceu comigo? Eu gostei muito e passei a frequentar todos os dias. E num momento da minha vida eu frequentei de segunda a sexta. Todo dia? Todos os dias, e das 6 às 10 da noite. Então 4 horas por dia. Isso acelerou um pouco o processo, apesar de ter demorado um pouquinho, vamos dizer assim, né? Vai fazer 9 anos que eu comecei. Né? Bastante tempo. E aí eu recebi esse... 9 anos todo dia? Todo dia, todo dia. O título de mestre, ele vem depois da faixa preta, quando você chega a um 3º grau, né? Você consegue ver aqui por essa faixa as 3 linhas douradas, que no japonês seria o Dan, né? O 3º Dan, aqui a gente chama de 3º grau, porque a gente tenta trazer para o português, aliás, em todos os países que tem escolas de Páqua, tudo a gente tenta trazer para a língua do próprio país. Nós temos o sensei, né, no judô tradicional, no karatê tradicional, o sensei, que são os professores e tal. Nosso é ligado mais para o Oriente, mais para o Japão. O teu é ligado mais à China. Eu sei que a Coreia tem uma participação grande na formação do Páqua. Isso. O que difere? Ou é a mesma filosofia que se espalhou pelo Oriente? Olha... Pela Ásia, no caso, né? Isso. Por conta de ter uma origem muito antiga, ela se espalhou. Então, a gente pode dizer que tem a origem onde hoje é a China, mas o Páqua se espalhou principalmente durante o regime comunista, a Revolução Cultural Chinesa, na década de 50. Ele era usado como defesa, como arma de ataque ou... Não, era uma filosofia de vida, mas com a imposição do Mao Tse-tung, os templos foram queimados e os mestres foram proibidos de ensinar. Então eles migraram para vários países diferentes onde eles poderiam continuar ensinando. O nosso mestre, por exemplo, o primeiro de todos, ele saiu da China e foi se refugiar na Coreia do Sul. Entendi. Então foi lá que um outro mestre daqui da Argentina aprendeu com o chinês. E trouxe para a Argentina. Refugiado na Coreia, exatamente. Então ele vem da China, mas vai se desenvolver na Coreia do Sul. Isso, foi isso mesmo, exatamente. Você em 9 anos, o que isso transformou a tua vida, Pedro? O que significa o Páqua para você, além das artes, que é saudável, é movimentação, é jovial e tudo mais, e que a gente vê as pessoas de mais idade até fazendo Tai Chi Chuan, que é um grande exercício. A gente consegue ver, a gente tem feito uma série de algumas entrevistas para diferenciar religião de religiosidade e religião de espiritualidade. Perfeito. E a gente percebe que há um misto em algum tempo na vida que o budismo se misturava muitas vezes até com exercícios físicos, até com atividades, assim como o islamismo praticava o Islã, e a pessoa tinha jejum para poder dar comida para todo mundo, para poder sobrar para todo mundo. E eles tinham que estar prontos para a guerra. O cara jejuava durante o dia e vinha comer à noite, por exemplo, no Ramadã, e isso não era por acaso. Maomé foi um gênio, não é? Então ele fazia as pessoas jejuar, que acabava dando comida para sobrava, porque a população era muito grande e tinha pouca comida, por isso que eles precisaram dominar o mundo. E por outro lado, as pessoas jejuavam e só podiam comer depois do pôr do sol. Ou seja, eles estariam prontos para a guerra, porque à noite não se começava a guerra. Sim. As guerras eram durante o dia. Então a gente vê que dentro do budismo e dentro das teorias das artes marciais, tem muita coisa que é muito misto de arte com digamos, espiritualidade. Okay. Vou falar nem religiosidade. Isso movimenta você de alguma maneira? Isso leva você a um novo plano astral ou é simplesmente físico?
Sim, sim, leva porque eu chamaria de espiritualidade, né? Que fica uma coisa mais individual. Porque na nossa escola não tem assim, tal religião não pode, só pode essa, não pode aquela, pode qualquer uma ou nenhuma. Agora, quando você tem um contato muito profundo com você mesmo, tem uma hora que não fica só o físico, né? A própria concentração? É a própria concentração e o autoconhecimento. A gente pratica muita meditação. Então é o olhar para dentro que você vai descobrir uma essência diferente, se descobrir. Então eu acho que isso às vezes passa um pouco só do corpóreo e do físico. É uma coisa muito mental e que cada um vai ter uma experiência diferente. Isso é, uma pessoa que já tem uma experiência com outras artes marciais ou com outros esportes, ajuda ou independe? O cara não precisa ter nenhuma iniciação de esporte, ele pode estar obeso, diabético, isso vai fazer bem para ele? Ele precisa ter algum preparo para poder começar a estudar com vocês? Ele não precisa ter nenhum preparo, ele vai poder escolher 8 caminhos para começar a estudar o Pacua. Então, no caso de as pessoas de mais idade, geralmente vão procurar o Tai Chi. Por quê? Ele fortalece articulações, joelho, braços, coluna. A gente preza muito pela saúde da coluna. Então, você desenvolve Tai Chi também? Eu dou aula de Tai Chi também. Ah, entendi. Sim, entendi. Sim. Uma das 8 modalidades é o Tai Chi. Então me fala sobre elas. Tá. Bom, dentro do Pacua tem o Tai Chi, tem o Yoga, tem uma modalidade que a gente chama de Pacua Chi, que ela mistura reflexologia com medicina tradicional chinesa. Tem a própria arte marcial. Tem a acrobacia, tem uma modalidade de armas de corte, que a gente trabalha com espadas, a gente usa madeira, né? Espada de madeira, que a gente... Para não ferir. Em japonês é chamada aquela de shinai. De bambu. Isso, shinai. O arco e flecha e a própria arte marcial. Esse shinai que eu vejo, esses mestres mais antigos com aquelas calças largas, dando bambuzada para todo lado, é isso que é o shinai? É isso aí. Toca umas porradas, essa mesmo. Batida forte. A shinai, ela é feita para bater em outra shinai. Eu quero que você me fale cada uma delas depois do intervalo. Vamos para um rápido intervalo, voltamos num minuto. A odontologia da Unipós é tecnologia de última geração. Clínicas, laboratórios e corpo docente composto de mestres e doutores. Vamos com tudo, usando criatividade e tecnologia. Somos referência da graduação à pós-graduação em todas as especialidades. O sucesso de vocês é a nossa maior satisfação profissional. Atividades práticas desde o primeiro ano fazem dos nossos alunos referência no mercado de trabalho. Melhor da odontologia para os nossos alunos. Odontologia Unipós. Cada vez melhor, tecnológica e internacional para você. Gente interessante está de volta, hoje com um mestre em lutas ou artes marciais chamado Pacua. Ele é o Pedro Desidério, ele é historiador, quase psicólogo. E no último bloco eu perguntava para ele as diferenças de uma arte para outra e dos 8 caminhos que formaram o Pacua. Pedro, o que mudou realmente isso na tua vida, em termos assim, pessoal ou fisicamente mesmo, o que isso mudou? E qual é a diferença do Pacua para as lutas, as artes marciais que a gente já conhece, de judô, karatê e jiu-jitsu? Bom, eu vou começar então pela primeira que você me fez, o que mudou na minha vida. Eu comecei primeiro com arte marcial, mas logo eu comecei a praticar o arco e flecha. E a prática do arco e flecha, ela me deixou mais centrado, mais concentrado, com mais foco e determinação naquilo que eu quero. Então essa questão, o nosso jeito de atirar com o arco, ele é baseado na postura corporal inteira e não só no mirar com os olhos.
Então, essa postura corporal e esse foco para acertar sempre aonde você quer a flecha me levou a utilizar isso em outras áreas da minha vida. Ter a determinação, o foco do que eu quero e seguir esse caminho até eu acertar, até eu atingir. Mudou a minha postura, mudou a minha alimentação, mudou a minha forma de pensar e de ver o mundo e me trouxe muita saúde e bem-estar. Muito bem. E os 8 caminhos que você começava a me explicar que formam o Páqua? Me fala sobre eles. Isso. Bom, então cada pessoa, dependendo da sua história de vida, do que você tem, um dom, um talento, algo que te chama mais atenção, vai ser o teu primeiro passo. Então tem alguém que vai para a arte marcial, ou tem alguém que vai para o yoga, ou alguém que vai para o tai chi. Vai dependendo do teu perfil, que vai ser o teu primeiro passo dentro da escola. A gente pode imaginar que é como se fosse raízes. Imagina uma árvore com 8 raízes, dessas raízes ela vai subindo e aí o tronco seria a união. Ali vira o Páqua, as 8 são a união. E depois ela cresce, vira uma árvore e vai dar os frutos, que é quando você vai poder ensinar para outras pessoas. Então, cada raiz dessa é uma dessas 8 modalidades que as pessoas entram, mas no fim ela vai acabar juntando tudo em um conhecimento Mas a só. pessoa, para se formar em Páqua, ela vai passar pelos 8 treinamentos ou não? Não necessariamente. Ela não tem essa obrigação. Se ela quiser começar no tai chi, faixa branca até a preta, e só fazer o tai chi, não tem problema, é a escolha dela. E você isso é uma academia? Como que é? É local para tiro ao alvo? Como que é isso? Nós tínhamos um local, agora nós ainda não estamos indo presencialmente por conta do período que estamos passando. Mas antes a gente tinha um local para atirar. A gente tem a exclusividade de ser uma escola que tem o arco e flecha indoor, num lugar fechado. Certo. A gente tem aqui no Brasil, também no Nordeste, o pessoal que atira nas dunas, é muito bacana. Mas aqui em Rio Preto a gente fazia indoor, locais fechados, o que não impede da gente ir para uma chácara, um sítio e treinar lá também. No momento de pandemia, vocês estão aceitando alunos já? Sim, no momento da pandemia a gente se adaptou muito bem nas aulas online. Então eu tenho uma câmera na minha casa, eu tenho tatame, e aí por um programa de computador todo mundo entra, cada um da sua casa, e a gente faz as aulas Então a hora tranquilamente. que você estiver aberto para receber os alunos, você venha nos brindar isso para a gente poder divulgar essa arte. E depois nós vamos lá. Quero ver se é bom nisso daí mesmo. Claro, tá? vamos Então, uma combinar. coisa curiosa, que quando a gente fazia tiro ao alvo, eu aprendi muito disso. Música tem muito a ver com o pulso, tem muito a ver com o coração. A pausa é o pulso cardíaco. E nós, quando atiramos, mesmo nas artes marciais, quando a gente usa para atacar, você nunca ataca antes do teu coração, você dominar o pulso do teu coração. Nós não percebemos, mas nós oscilamos muito pelo pulsar cardíaco, né? E aí é que estão os grandes erros da vida, dominar o seu próprio pulso. Esse momento da flecha tem isso de você, porque eu vejo os atiradores em Olimpíada, eles ficam ali segurando aquela flecha, eu falo, vai, e não solta. Isso daí tem a ver com isso que eu estou falando ou não? Tem a ver, tem a ver. A nossa forma de disparo, a princípio, quando você começa, né, e aí também começa numa faixa branca e vai passando até a preta, só em arco e flecha. Então, a gente começa como um tiro instintivo. Né? Então você não puxa o arco até a altura do olho, fecha para mirar a ponta da flecha. A gente traz até a altura aqui do peito e tanto a puxada que você faz para trás, você faz para frente. O arco vai para frente, a corda para trás. Instintivo porque você sobe e desce e dispara. Então é um instinto que você tem na sua mira primeiro. É lógico que ninguém vai andar com arco e flecha na rua. Exato. Mas o Páqua, ele prepara o jovem para se defender, por exemplo? Com certeza, Ele se com defende. certeza. Porque, independente de usar espadas ou não, a gente está vendo hoje que está uma campanha contra o bullying nas escolas. A gente tem falado do Setembro Amarelo, contra o suicídio. A gente está vendo crianças sofrerem bullying. E eu tenho visto muitos pais treinar as crianças com chute, com kickbox. Essa arte pode ajudar essas crianças a não sofrer bullying? Pode ajudar. Uma coisa muito interessante do praticante de arte marcial, você deve saber isso muito bem, quando ele treina uma arte marcial, ele já tem uma postura diferente. Então você vê uma pessoa caminhando na rua e uma que treina, outra que não treina, você vê a forma dela andar já é diferente porque ela transmite segurança e confiança em si mesmo. Começa aí. Segundo, se ela precisar se defender,
ela vai conseguir se defender por meio da nossa arte marcial. Principalmente por não ser competitivo, não ser um esporte, ela serve para defesa. Então, o objetivo é acabar com a situação que te traz algum perigo. Certo. Né? Então, a gente trabalha muito com a ideia de uma força que vem na tua direção para te causar alguma coisa, você neutralizar. deixa ela passar ou neutraliza. Na ali. origem do Kung Fu, né? Exatamente. Que é usar a força do atacante contra ele mesmo. É isso aí. Fala uma coisa, e é para homem e mulher? É para homem e mulher. Hoje, atualmente, a nossa escola é bem dividida, quase que 50% homens e mulheres no mundo inteiro. Mas as mulheres são mais bravas que os homens. Tem Homem pode ser mais forte, mas elas são mais determinadas. Tem algumas que são. A gente teve uma campanha chamada Lute como uma garota, Fight Like a Girl, que foi o ano passado, né? E eu vi isso, muito interessante. Que deu muito o que falar e trouxe muitas mulheres para a nossa escola. Eu posso confiar meu filho pequeno, menor de idade, para fazer um trabalho desse sem produzir lesões, sem produzir alterações de comportamento nele? Com certeza. O comportamento vai ser melhor, vai ser muito melhor porque ele vai ficar mais disciplinado, ele vai ficar mais centrado, ele vai ficar mais seguro de si. E essas aulas são diferentes para criança, médio, adulto e velho? Ou é o mesmo padrão? Como que você faz essas aulas? Olha, Elias, as aulas de Páqua, elas são personalizadas. Então, você vem numa primeira aula e a gente começa a se conhecer. Faz algum exame antes, alguma coisa, algum teste antes? Eu vou te perguntar na primeira aula se você tem alguma restrição física. Tá. Logo que a gente começar, eu vou te perguntar isso. Tá. E aí, quando a gente vai se conhecendo, eu vou conhecendo cada um, eu vou passando exercícios diferentes de acordo com o limite de cada pessoa. Então, se tem uma criança, é um exercício. Se tem uma criança junto com um idoso, eu vejo o que pode fazer junto e o que deve ser feito separado. Então, ela é muito personalizada e customizada de acordo com cada um. E quem quiser participar, como é que faz? Pode entrar em contato comigo. Nesse telefone que nós estamos colocando Exatamente. aqui no ar. Nesse telefone, tem as redes sociais da nossa escola, Páqua, São José do Rio Preto. Páqua, São José do Rio Preto. Isso, e tem as minhas redes sociais também. E pode vir fazer uma aula, experimentar quem quiser, de graça. Experimenta de graça uma aula e depois, se a pessoa gostar, ela continua fazendo. Eu vou te contar uma coisa. Seu pai me convidou uma vez para ir no aniversário dele. Eu conheci um rapaz que fazia história, cabeludo, magro, raquítico. Hoje eu vejo um homem forte, pronto para encarar a vida. Teu pai deve ter muito orgulho de você. Eu acredito que sim, tenho certeza que sim, na verdade, deve ter muito orgulho. E ele apoia muito esse projeto que eu escolhi, né, do Páqua, de trazer o Páqua para Rio Preto, então ele está junto comigo nessa. Deixa eu falar uma coisa, ninguém prepara ninguém para a guerra ou para a agressão. Mas esse crescente número de mulheres que estão procurando as academias, não somente para mudança de filosofia, como o Pedro nos disse, mas também para a proteção à agressão da mulher. Hoje é uma coisa absurda, é uma coisa que hoje não é admissível mais. Né? Ninguém é capaz de... Então a gente vê muitas mulheres indo no kickbox, além de ficar com o corpo maravilhoso, muda o corpo da mulher, ou por exemplo, tem a natação, deixa a mulher atleta com o corpo horroroso, né? Não que eu seja contra, mas é uma pessoa que nada, né? Nada de frente, nada de costa, né? Não tem nada. Ao passo que a gente vê que algumas artes, que nem o kickbox, por exemplo, deixa a mulher com um corpo muito bonito. Isso, o Páqua também dá uma conformação no corpo da mulher? Olha, ele vai principalmente mudar uma postura corporal, né? A pessoa vai ficar mais com a coluna reta, ela vai, se ela tiver um pouco a mais de peso, ela vai acabar perdendo um pouco. Agora, lembra dos 8 caminhos? Sim. Dependendo de qual ela escolher, vai alterar um tanto no físico dela. Certo. Por exemplo, tem uma modalidade que chama acrobacia. Ela exige um pouco mais de força física e equilíbrio. Então, de repente, ela ganha um pouco mais de massa muscular. Já a arte marcial, ela vai perder um pouco mais de peso por conta dos exercícios aeróbicos. Então, dependendo do que ela for escolher, que caminho ela for escolher, ela também pode alterar o seu próprio corpo. Aí, Elias, eu queria aproveitar um gancho que você fez, porque a gente lançou no ano passado na nossa escola um curso de defesa pessoal urbana. Principalmente para mulheres, porque a gente ensina, no final desse curso tem um módulo onde a gente ensina a se proteger de abusos. De ataque, de agressões. Exatamente. De situações difíceis em que a mulher já está no chão. Tipo estupro. Exatamente, perfeito. Então a gente ensina várias técnicas para se proteger desses momentos. Muito interessante. Bom, eu
Tenho certeza que você gostou, assim como nós gostamos. Eu vou esperar o Pedro voltar. Quando voltar com as aulas presenciais, nós vamos lá gravar algumas aulas e você vai ser acompanhado, gente interessante vai estar lá para examinar você e te apresentar uma nova filosofia de artes marciais. Pedro, obrigado pela sua entrevista. Muito obrigado, te agradeço muito. E obrigado a você por ter nos acompanhado, sempre fiel ao Gente Interessante. Espero você no próximo programa. Não saia daí, voltamos a semana que vem. Um abraço.